Olá, amigos e amigas do Jornal Nota, voltamos aqui para mais um videozinho maneiro sobre literatura. Hoje aqui eu vou fazer uma espécie de corrente de uma coisa que aconteceu comigo e eu quero transportar para vocês. Uma vez uma professora minha estava dando a sua aula e ela fez uma crítica ao realismo fantástico que simplesmente alugou um triplex na minha cabeça. Desde então eu continuo com esse triplex alugado na minha cabeça porque, mesmo eu amando o realismo fantástico, uma parte minha, pequenina, acha que ela tem razão. E aí eu quero passar isso para vocês também, porque de repente eu consigo compartilhar a minha dor ou simplesmente colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Bom, vamos lá. O que é o realismo fantástico? O realismo fantástico é um gênero literário ali da metade do século XX, do fim da primeira metade do século XX e o começo da segunda metade do século XX, latino-americano, essencialmente latino-americano, e tem como seus pilares Jorge Luis Borges, na Argentina, o Gabriel Garcia Marques, na Colômbia, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um autor pouco conhecido até como o Murilo Rubião. Eu tenho até um livro dele aqui, ó. São os contos completos dele, a obra completa de contos, que é um livro bem maneiro, se vocês quiserem conhecer, ó. E o realismo fantástico é essa obra que parte do princípio de que o mundo não tem uma lógica que segue a regra normal. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da obra daquela ficção, as obras possuem regras que não funcionam aqui no mundo real. Por exemplo, no clássico romance 100 Anos de Solidão, existe um momento em que uma menina que é muito pura, é uma donzela, está lavando a roupa, de repente ela é elevada aos céus. Como é que chama aquela palavra? Ela é arrebatada para o céu e some ali. Ou então, em algumas novelas que a gente teve aqui no Brasil que seguiram essa lógica, toda vez que a pessoa fica nervosa, sai formiga do nariz dela. Então, assim, são lógicas que não têm a ver necessariamente com a lógica do mundo real, mas que tem uma lógica interna ali dentro da obra. E a gente tem grandes livros que partem desse princípio, principalmente, eu acho que o maior de todos é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, e vai ter um livro novo publicado inédito agora em 2024, na criação da sua cidade de Macondo, que é toda fantástica, né? Ela é toda mágica, ela é toda formulada por regras que não servem ao resto do mundo. Mas o que essa professora que eu tive, não vou dar o nome porque eu quero poupá-la de ser cancelada na internet, disse nessa aula? Ela disse assim: eu não gosto de realismo fantástico. Eu acho realismo fantástico um gênero um pouco preguiçoso e acho ele óbvio. E aí todo mundo estava na cadeira da aula e de repente fez assim, ó. Como assim, né? A gente que é apaixonado por realismo fantástico ouvir isso é um pouco chocante. Aí ela foi explicando. E a explicação dela faz bastante sentido. Ela estava dizendo que o interessante do fantástico é quando alguma coisa de outro mundo acontece e você não sabe a regra desse acontecimento. Por exemplo, aquilo que acontece com a Alice no livro da Alice no País das Maravilhas, né? Ali a gente não entende aquela regra. Por isso que é muito fascinante. Isso acontece em muitas obras, por exemplo, de terror ou de suspense. Nos contos do Edgar Allan Poe, por exemplo, que a gente fica querendo saber se o resultado é estranho. Nessas obras a gente também fica querendo saber se aquilo é uma coisa sobrenatural ou é mesmo do mundo, se veio de outro lugar ou é daqui, né? E ela diz que no realismo fantástico isso não tem a menor graça, porque aí a expressão é dela, a fechadura já tem a chave. Ou seja, você conhece a regra que faz esse mundo ser fantástico. Então, como exemplo que eu dei, quando a pessoa fica com raiva, sai formiga do nariz. Quando a pessoa é muito pura, ela sai voando de asas. Então você conhece quais os gatilhos que faz aquele mundo ser fantástico. Então, de certa maneira, ele não é fantástico, ele é, realismo fantástico, que é o que está jogando, mas você já tem a chave para solucionar tudo de fantástico que tem nele. Então é só um mundo paralelo, em que você tem todas as regras e que você rapidamente reconhece tudo que vai acontecer naquele universo. Bom, quem disse isso foi a minha professora, não fui eu. Eu acho que ela tem razão no conceito, mas eu acho que ela não tem razão na prática. Porque eu acho que essas obras utilizam um efeito de estranhamento. O fantástico, ele causa um efeito de estranhamento para que a gente
desnaturalize alguns gestos, algumas ações, alguns pensamentos, algumas coisas que são naturalizadas. Então, na raiva sair formiga do nariz, a gente consegue ver a raiva de uma outra perspectiva, a não ser a da violência, de ficar vermelho e partir para a brutalidade. A gente vê que a pessoa se torna um enxame. Então a raiva se torna um enxame dentro do corpo de alguém. E isso é muito mais interessante do que só simplesmente dentro do realismo dizer estava com raiva, ficou puto. Não é? Então eu gostaria de saber agora de você. Se você concorda, se você discorda, se você gostaria de saber o nome da minha professora, porque a gente vende isso por Pix. E qualquer coisa, você deixa aí no comentário que a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto, tá bem? Um grande abraço, até mais.